Como você acha que é a impressão que você gera nos outros? Você gera mais simpatia ou mais antipatia? Você acha que você gera mais vontade de colaboração ou mais rejeição e resistência? E mais ainda, você acha por acaso que essa sua capacidade de gerar alguma impressão no outro veio com você e não muda, ou você é capaz de trabalhar nela? Esse é um assunto muito interessante que a gente pode colocar dentro do guarda-chuva do carisma, e carisma é uma coisa que ela é tão abstrata quanto onipresente. Isso quer dizer que ela é sutil e às vezes difícil de perceber de uma maneira mais clara, mas que ela está por todos os lados. E a boa notícia é que existe leitura que nos permite desenvolver a nossa musculatura de carisma e nos tornar mais simpáticos, mais capazes de gerar boas impressões e boas relações nos outros. Isso te parece uma boa conversa? Sou Jorge Velinda e este é Ler o Mundo, crescer e viver melhor pela leitura. Carisma é um tema muito especial para mim. Por um dado momento da minha vida, eu precisei gerar uma rede de apoio ao meu redor e eu precisava contar com a boa vontade, e a disposição das pessoas para me dar esse apoio. E olhando para trás, eu percebo que eu falhava em transmitir os sinais corretos para que isso acontecesse. E no momento que eu mais precisava, eu não tive. E o que acontece aqui é o seguinte: dependendo do seu estado de espírito, você pode acabar transmitindo sinais que são meio que uma dança quadrada da sua percepção de carisma que você está projetando. E isso pode gerar um fechamento de portas, alguma antipatia ou até uma indiferença em relação às pessoas. E é trágico que as coisas sejam assim, mas é assim que elas funcionam. Não basta você ser uma pessoa muito legal, você também precisa parecer uma pessoa legal. E é aqui que entra esse livro incrível da Vanessa Van Edwards. Eu vou deixar aqui na descrição também uma entrevista onde eu encontrei ela. E ela é uma especialista em carisma, ela é uma pessoa não carismática reabilitada, como ela mesma diz, e na minha opinião isso dá até mais credibilidade para ela. O livro chama-se Pistas, vou deixar aí para vocês verem também, e é interessante ela chamar esse livro de Pistas, porque pistas é como ela traduz a forma como o carisma chega até as pessoas, através de pistas que a gente codifica na nossa comunicação verbal e não verbal, e aí isso vai gerar uma abertura na pessoa com relação a você, com relação aos seus gestos, com relação à sua identidade, gerando mais simpatia, mais disponibilidade e até reforçando os laços entre vocês. Eu vou dividir esse episódio em duas partes. Na primeira parte eu vou falar de alguns conceitos básicos que ela traz no livro, que são muito interessantes para a gente entender essa dinâmica do carisma e como ela se manifesta, quais são os fenômenos em volta dela. E na segunda parte eu vou trazer um pouco das táticas que ela apresenta no livro, de como a gente pode afiar a nossa habilidade de carisma para ser mais efetivo. Então, falando primeiro da primeira ideia, ela trabalha essa questão de um loop de comunicação existente. Eu vou deixar um diagrama para você ver aí, mas basicamente você está o tempo todo codificando pistas na sua comunicação verbal e não verbal. O que é codificando e o que é pistas? Codificando você está colocando valor de comunicação dentro de elementos de comunicação. Por exemplo, tom de voz, gestual, olhar, sorriso, etc. Essas pistas elas vão ser interpretadas pelo outro e vão gerar uma sensação no outro. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Por quê? A partir do momento que você transmite com a sua comunicação verbal e não verbal pistas, o outro vai interpretar se você está bem ou se você não está. Quem você é do ponto de vista da confiança, se você é confiável ou se você não é, se você é uma pessoa good vibes ou não é, e aí por aí vai. Isso é muito importante porque isso vai gerar reações no outro, isso é parte do loop, a pessoa te interpreta e ela reage. E ela reagindo, finalizando esse loop, cria um efeito de feedback. O que isso quer dizer? Você vai passar a contar e perceber a história do mundo a partir das reações que você recebeu. Só que, atenção aqui nesse ponto, essas reações, elas vêm de estímulos que você passou. E é aqui que é a grande chave do livro dela, que é, se você é capaz de refletir sobre esses estímulos, entender melhor como você pode calibrar eles, você é capaz também de mexer na forma como as pessoas te percebem e, consequentemente, aumentar o seu carisma. Primeiro eu vou dar um exemplo aqui que tem no livro, e eu fui pesquisar, e tem pesquisa sobre isso mesmo. Ela não cita muito as fontes que tem no livro, mas eu pesquisei e achei várias das fontes dos estudos que ela referencia lá. Esse primeiro estudo é o seguinte: eles pegaram pedaços de comunicação de cirurgiões com os pacientes e foram vendo que os cirurgiões que tinham uma comunicação mais neutra, veja bem, não era nem negativa, era uma comunicação mais neutra, eles acabavam registrando mais casos em que a pessoa identifica ele como uma pessoa não habilitada para ser médico. Então a pessoa vai lá e registra um claim, uma reclamação de que aquela pessoa lá não atendeu ela direito, não cumpriu com o papel dela como médico e tal. Grosso modo, o que isso quer dizer? A forma como esse médico, esse cirurgião estava se comunicando com o paciente interferiu diretamente na percepção do paciente do serviço prestado, ao ponto do paciente registrar uma queixa.
Mas aí eu vou te dar um exemplo mais prático, né? Esse é o exemplo do estudo, mas suponha que você conhece uma pessoa hipotética e que essa pessoa é mais bad vibes, ela é mais pessimista. O que vai acontecer? Ela vai transmitir tanto no corporal, quanto no gestual, quanto no vocal dela, esse pessimismo. E esse pessimismo vai ser interpretado pelo outro de diversas formas. Pode ser que o outro só se compadeça, ele fale, olha, deve estar ruim para essa pessoa. Mas pode ser também que o outro sinta uma antipatia com relação a esse sinal. Ele pensa assim, nossa, essa pessoa é meio bad vibes, melhor ficar longe dela. Então é essa pessoa hipotética, sem saber, está criando um tipo de realidade em volta dela que não tem nada de esotérico, ela não está manifestando nada. A questão só é que nós somos tão sintonizados, o nosso Wi-Fi emocional é tão grande que ela está transmitindo um tipo de negatividade e está recebendo ele de volta. Com isso, você acabou de ver um fenômeno que ela chama lá no livro de contágio, né? Esse contágio pode acontecer tanto de maneira individual, como eu falei agora, um indivíduo acaba afetando a forma do outro de perceber ele ou até a própria realidade, mas ele também pode acontecer em grupo. Ela cita também casos onde pessoas que se comunicam de uma maneira mais eficiente e transmitem, né, essa energia mais positiva, né, sem tentar ficar muito esotérico aqui, acabam afetando inclusive o desempenho de trabalho em grupos onde elas participam como empregados, como funcionários e tal. Um ponto interessante que vale a pena a gente ter em mente aqui é o seguinte, às vezes, e eu me incluo nessa, você pode falar assim, porra, eu não tô sempre bem, vou ter que começar a falsear minhas emoções positivas e tal. Não é bem sobre isso, e um ponto que ela frisa lá é que, às vezes, quando você falseia, né, a sua transmissão, a sua codificação aí da comunicação verbal ou não verbal, você também transmite desconfiança, porque a pessoa, mesmo de uma maneira intuitiva, e nós somos, nosso aparato de percepção não é só olho, ele é pele, ele pega muito movimento não verbal e tal. Às vezes, de uma maneira não intuitiva, a pessoa sente que não pode confiar em você porque o sinal que você está emitindo é meio ruidoso. Isso quer dizer o quê? Ele é indefinido. Então, o que eu quero dizer aqui, para resumir essa primeira parte, é a seguinte: a forma como você comunica, transmite, qualifica o tipo de vibe que você está sentindo no momento. Isso afeta o outro e o outro vai começar a reagir a você. A partir do momento que o outro reage, você reescreve ou confirma a sua visão de mundo, seja ela positiva ou negativa. E a gente está aqui para entender um pouco melhor como tornar essa visão mais positiva, não de uma maneira artificial, mas sim porque a gente quer viver melhor e a gente quer, né, conviver melhor com as pessoas à nossa volta. Beleza, a gente viu essa questão desse loop, eu deixei o diagrama para você aí. E aí você também, inclusive, pode ler o livro, recomendo muito, o livro é muito bom. Agora a gente vai falar um pouco da qualificação dessa percepção. Parece abstrato isso que eu estou te falando, mas basicamente é o seguinte: quanto de carisma uma pessoa está transmitindo? Quanto de carisma você está transmitindo no seu dia a dia? E aí ela divide isso em duas grandes dimensões aí. A primeira delas é calor humano, tem um nome para isso em inglês, né? E a segunda é competência. E o que é interessante a gente pensar aqui? Que no gráfico dela, você vai ver que quanto mais calor humano e competência, mais você chega na zona do carisma. Quanto menos calor humano e competência, mais você chega na zona perigosa que ela fala, né? E a gente vai ver daqui a pouco por que ela chama de zona perigosa. Mas o ponto interessante aqui é a gente pensar o seguinte: nós somos seres humanos que temos uma habilidade oscilante, intermitente, a gente não está sempre bem, nós temos níveis de competência diferentes em várias áreas da nossa vida, e nós temos níveis de calor humano, de afeição diferentes em momentos diferentes. Então, com isso, eu não estou querendo dizer que você tem que estar sempre bem, ultra competente, emanando simpatia, gentileza e good vibes. Isso não existe, isso não é realista, e não é minha proposta aqui. O que eu estou tentando trazer para você com base no livro é que, você sabendo disso, você pode trabalhar esses momentos, você pode calibrar as partes onde são pontos fracos eventuais seus, e você pode também saber assim, hoje eu não estou num dia bom, vou evitar isso, vou priorizar aquilo, de forma que você use o seu carisma a seu favor e não de maneira acidental. Agora, eu vou desempacotar um pouco essa questão de calor humano e competência. Vou começar pela competência. A competência, ela é uma demonstração de valor, porque nós precisamos, queremos, desejamos ter competência à nossa volta, seja ela nossa ou das pessoas em volta, porque competência é adaptativo. Né? Vamos supor, a pessoa é capaz de fazer um reparo na sua casa, a pessoa é capaz de fazer uma mediação, uma interlocução, a pessoa é capaz de resolver um problema que você não é capaz de resolver. Isso gera algum tipo de atratividade em relação àquele perfil. Só que o problema é que a competência por si só não se resolve. Todo mundo já conheceu uma pessoa que é muito competente e também é um cuzão. E aí a gente entra no aspecto do calor humano. O calor humano é essa questão do afeto. Eu já trouxe aqui num outro momento, num episódio, um tema chamado agreeableness, agradabilidade, que é um traço de personalidade que é muito próximo de calor humano. E o que é isso?
É a sua capacidade de transmitir afeto, transmitir polidez, ouvir, prestar atenção no que o outro fala. É a forma como você escolhe as palavras, o seu tom de voz, se você faz contato visual. A gente vai falar um pouco disso no episódio 2. Mas o ponto importante dessa coordenação aí que ela faz entre competência e calor humano é que se você só tiver calor humano, você é aquela pessoa super agradável, muito gente fina, mas que ninguém te leva a sério e ninguém tenta colocar a sua opinião como prioridade numa conversa. E você também não quer isso. Então, no final das contas, o que a gente está falando aqui é de uma coordenação preferencialmente consciente entre calor humano e competência. Muito bem, então hoje a gente viu essas duas perspectivas. Primeira, a desse loop que é onipresente na nossa comunicação, onde você codifica, quer queira, quer não queira, a sua percepção de mundo, da forma como você comunica, e o outro vai receber, interpretar isso e reagir a você. E essa reação, quando ela vai se modulando para todo mundo à sua volta, ela forma a sua visão de mundo que pode ficar alimentando esse loop. Portanto, você é capaz de intervir nele. O que ela propõe nessa intervenção? Competência e calor humano. Competência pura pode gerar uma pessoa que não é confiável, embora você reconheça que ela é competente, e calor humano puro pode gerar uma pessoa muito agradável, mas que ninguém compra a ideia. Diante disso, você se identifica com esse cenário? Tem a ver com as coisas que você vive? Me conta aqui nos comentários. No segundo episódio eu vou falar um pouco das táticas, como você pode intervir nisso e melhorar o seu carisma, mas por enquanto eu te peço para deixar o seu like, que é de graça e me ajuda muito, ou mandar essa conversa para alguém que você curte, que você acha que está precisando mexer no próprio carisma. Esses gestos me ajudam muito a trazer o melhor das minhas leituras para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.